Bom, hoje eu vou apresentar para vocês 5 técnicas e dicas para aumentar sua produtividade de forma saudável, driblando a procrastinação e permitindo que você tenha mais tempo para fazer as outras coisas que são importantes para você. Afinal, ser muito produtivo no trabalho e nos estudos sem ter qualidade de vida é o mesmo que nada, né? Então vamos lá em busca desse estilo de vida equilibrado e que ainda nos permita alcançar os nossos objetivos. Certo, o primeiro hack que eu tenho para falar para vocês é a regra dos 5 minutos. E no que consiste essa regra? Bom, imagino que vocês já se depararam com a situação de ter uma tarefa para fazer e simplesmente não conseguir sentar no computador para fazer, ou se levantar para fazer e ficar procrastinando, ficar com preguiça, dizer, nossa, eu posso fazer depois e tal. E a regra dos 5 minutos vem justamente para driblar toda essa questão, no que ela consiste, né? Bom, você coloca na sua cabeça o seguinte, certo, eu tenho essa atividade para fazer, eu tô com muita preguiça, tá muito difícil de fazer hoje, mas e se eu fizer por só 5 minutos? Tipo, meu dia tem 24 horas, umas 8 horas dessas eu passo dormindo e ainda sobram 16. 5 minutos de 16 horas não são quase nada, né? Então se eu sentar para fazer essa atividade por pelo menos esse tempo, pelo menos eu fiz algo no dia de hoje. E aí, na minha experiência própria, quando eu sento para fazer por 5 minutos, ou quando eu me levanto, enfim, eu falo sento porque normalmente eu venho trabalhar no computador, né? Então, quando eu vou e faço essa atividade por 5 minutos, eu sempre acabo fazendo por mais tempo, seja meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora, às vezes chega até mais, enfim. Então, essa é uma possibilidade para você driblar a procrastinação, né? Pensar, nossa, eu vou fazer por 5 minutos, que não é quase nada, e vai dar certo. E aí, às vezes você pode só fazer por 5 minutos mesmo, mas normalmente você vai fazer por um tempo bem mais longo do que isso. Outra coisa que mudou a minha vida de fato é definir um highlight do dia. E o que é um highlight? É basicamente uma atividade que você tente fazer nesse dia. Tipo, se eu fizer essa atividade nesse dia, tá tudo certo. Tipo, eu bati minha meta, sabe? E isso traz à tona o conceito de que produtividade não é fazer muita coisa, fazer mais e mais e mais e mais. Você ser produtivo é você fazer o que tem de ser feito para alcançar seus objetivos, certo? E muitas vezes a gente fica com aquilo de, nossa, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que estar com as 16 horas do meu dia que eu passo acordado, tem que estar ocupadas, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E não é assim que funciona. Não é assim que nós vamos ter uma produtividade saudável e não é assim que nós vamos alcançar os nossos objetivos mantendo a nossa qualidade de vida. Há um princípio interessante que fala sobre essa temática, que é o princípio de Pareto, o qual diz que 20% dos nossos esforços são responsáveis por 80% dos nossos resultados. Ou seja, eu não preciso ter as 16 horas que eu fico acordado no meu dia ocupadas para atingir os resultados que eu quero. Claro que se eu quiser ultrapassar essa barreira dos 80% dos resultados e chegar aos 100, eu preciso botar bastante esforço. Mas é possível alcançar os seus objetivos mantendo a sua qualidade de vida e respeitando os seus próprios limites. Justamente definindo um highlight para o dia, ou seja, uma atividade que você definitivamente tem que fazer para aquele dia. Em associação a essa questão do highlight do dia, eu tenho a terceira dica, que é a Might Do List. Normalmente nós temos a To-Do List, né? A lista do que fazer, mas a Might Do List é a lista do que eu posso fazer. Ou seja, eu defino o highlight do dia e depois eu anoto as outras coisas que eu posso fazer naquele dia, sabe? Não são coisas que eu necessariamente tenho que fazer. E por que eu me adaptei melhor a essa Might Do List do que a To-Do List? Porque basicamente, quando eu fazia uma To-Do List, eu colocava coisas demais, eu queria ocupar justamente todo o tempo livre que eu tinha, que eu não estivesse comendo, me locomovendo, ou tomando banho, ou dormindo, né? Isso não dava certo, porque chegava no final do dia e eu via que eu não tinha feito, às vezes, nem 70% do que eu tinha anotado, e eu ficava frustrado. E mudando esse mindset para ter a Might Do List, né, que são as coisas que eu posso fazer, associado, claro, ao highlight do dia, simplesmente por fazer o highlight do dia, eu já tenho o direito de me sentir realizado naquele dia. Claro que você não vai definir uma atividade super fácil como highlight do dia. Isso depende da sua realidade, como você está no momento. Por exemplo, agora eu estou de férias. Então hoje o highlight do meu dia é gravar esse vídeo aqui para vocês. E aí as outras coisas, né, as outras coisas da minha Might Do List são editar o vídeo, fazer a thumbnail, preparar as tags, enfim, todas as outras coisas associadas. Mas o que eu definitivamente preciso fazer hoje é gravar esse vídeo. Agora, entrando na quarta dica, é uma coisa bastante útil que pode ser aplicada para basicamente tudo na vida, mas é separar o seu trabalho em chunks ou em pedaços.
Imagina comigo, você tem um trabalho para entregar de 1000 palavras, certo? Você tem 1000 palavras para escrever e você tem 5 dias para escrever essas 1000 palavras. Se você deixar para escrever no último dia, que é normalmente o que a gente faz quando a gente não se organiza, você vai ter que escrever 1000 palavras em um dia, às vezes em poucas horas, e a sua nota, né, não vai, se for um trabalho da faculdade, né, não vai ser tão boa assim. Mas imagina comigo, eu tenho 5 dias para escrever 1000 palavras. Então, se eu separar 200 palavras para cada dia, eu vou ter separado meu trabalho em pedaços e vai ficar muito mais fácil de encarar isso, certo? E aí entra também aquela questão da regra dos 5 minutos. Às vezes eu defino para mim, tá, eu tenho que fazer hoje escrever 200 palavras para essa redação, para esse trabalho, enfim. Pode ser que eu, vendo essa meta alcançável, eu acabe escrevendo ainda mais do que isso, né? Eu engane meu cérebro para ficar preparado para escrever ainda mais, e aí eu liberaria espaço no último dia, ou para caso aconteça algum imprevisto durante esses 5 dias que eu defini para escrever o trabalho. Então, separar em pedaços é muito útil para isso de organização, também é muito útil para a questão de estudo, né, de aprendizado em si do conteúdo, mas isso eu quero entrar em um outro vídeo mais específico. E a quinta e última dica pode parecer uma coisa um pouco clichê, mas dormir bem, se exercitar e se alimentar com qualidade são 3 coisas que estão muito relacionadas à produtividade, além de, claro, à saúde, né? Como eu falei, pode parecer meio clichê, é uma coisa que teoricamente já é de senso comum, mas como eu sou universitário, né, imagino que boa parte de vocês também sejam, ou pretendem ser, então a gente tem que sempre prezar pela evidência científica. Portanto, eu trouxe aqui 2 referências, né? O primeiro estudo é de Ishibashi e Shimura. Eles fizeram um estudo transversal com trabalhadores de corporações de empresas japonesas, e eles viram que há uma relação direta entre a qualidade do sono, né, a quantidade de horas dormidas também, e a presença no caso, a ausência de presenteísmo dos trabalhadores durante as horas de trabalho, né? O que é o presenteísmo? É quando você está presente com seu corpo, mas sua cabeça está em outro lugar, basicamente. Então, dormir bem definitivamente te ajuda a conseguir focar melhor no que você tem que fazer. O outro estudo que eu trouxe é uma revisão sistemática de Grimani e colaboradores, que fez, né, para quem não sabe o que é uma revisão sistemática, é basicamente um levantamento de vários estudos sobre um tema parecido, para você agregar e poder mostrar para a comunidade científica o que tem de mais atual, o que tem de mais relevante sobre esse tópico. Assim, falando bem por cima, né? Mas então, eles fizeram uma revisão sistemática sobre o tema de relação entre produtividade no trabalho e alimentação e prática de atividades físicas. E como é de senso comum, né, foi encontrado que há uma relação direta também entre a prática de exercícios físicos e a manutenção de uma alimentação saudável e a produtividade no trabalho. Bom, eu vou deixar a referência desses artigos aí na descrição, né, ou no comentário fixado. No último vídeo eu esqueci de deixar na descrição e acabei colocando no comentário. Mas enfim, vocês podem acessar direitinho. Tem o DOI dos dois, tem a referência completa, enfim. E é isso, basicamente. Essas eram as 5 dicas que eu queria passar para vocês sobre como ter uma produtividade mais saudável, né, de forma que você possa alcançar os seus objetivos com maestria no tempo que você quer, mas mantendo a sua qualidade de vida. Certo? Como eu falei no começo do vídeo, não vale a pena alcançar os nossos objetivos se para isso nós temos que abrir mão de quem nós somos ou de coisas que são essenciais para nós, como para mim, por exemplo, passar tempo com a minha família, com a minha namorada, com os meus amigos, passar um tempo sozinho também, com a minha cadela. Eu gosto bastante de ler mangá, né? Dá pra ver que eu coleciono alguns ali, ler livros, jogar um pouco, enfim. Tem coisas que são essenciais para mim que eu não pretendo abrir mão para alcançar meus objetivos. Claro que, eventualmente, num ponto da minha vida, como eu falei, para passar dos 80% dos resultados para os 100%, eu vou ter que abrir mão de outras coisas, como eu tive que abrir mão durante a época do vestibular, mas são sacrifícios calculados. Eu não vou simplesmente me privar de tudo que é importante para mim, tudo que me faz feliz no meu tempo livre, fora o trabalho e o estudo, né? Simplesmente para alcançar meus objetivos. Eu vou abrir mão do que eu vi que é necessário abrir mão para que eu possa, de fato, ultrapassar essa barreira dos 80% dos resultados e chegar onde eu quero. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Por favor, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar para quem você acha que poderia se beneficiar de ver esse conteúdo aqui.
Eu vou deixar aqui do lado a estatística, mas eu vi que menos de 20% de quem assiste meus vídeos aqui são de fato inscritos no canal. Então se você puder, por favor, apertar esse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo do vídeo, me ajuda muito, né? O canal ainda está no começo e eu pretendo crescer e trazer bastante conteúdo de qualidade para vocês, então por favor, se puderem me ajudar, eu fico muito agradecido. E é isso, até a próxima!